Meu nome é Roberto Ferrari, eu sou conhecido como poeta do amor. Nasci em São Paulo, no bairro da Bela Vista, em 1957, no dia 23 de abril, e passei minha infância no bairro do Pacaembu, na rua Itápolis, perto do estádio do Pacaembu. Eu tive uma infância muito alegre, estudei no Colégio Pequenópolis, onde fiz o pré-primário, e depois fui transferido para o Colégio Elvira Brandão, que ficava numa travessa Rua Augusta, na Alameda Jaú. E lá eu cursei até o final do primeiro grau, vamos dizer. E na sequência fui para o Colégio Santo Américo, mas isso é questão de um outro vídeo. Eu quero relatar algumas coisas dessa minha passagem de criança. Eu tinha 2 anos de idade, tomei um tombo da biblioteca do meu pai, tive problema, fiquei sob observação com suspeita de um coágulo. Depois tive outros incidentes de uma vez tropeçar, enfiar a cara no bolo do meu irmão de aniversário, e coisas de qualquer criança, né? Mas foi uma infância muito feliz. As brincadeiras eram diferentes de hoje, era bolinha de gude, jogar bola, esconde-esconde, pega-pega, tudo isso aí que hoje já não existe praticamente mais, né? Infelizmente. Isso que dava criatividade para todos nós, e daí que veio a minha criatividade. Começou nessa época, inclusive porque eu, desde 7 anos de idade, já lia muito, lia a coleção do Monteiro Lobato com 7 anos, e daí para frente não parei mais. Então é isso que eu tenho para falar para vocês da minha infância. Já a minha adolescência, pessoal, foi muito legal também. No colégio Elvira Brandão, como eu já havia dito, terminei o primeiro grau, que seria hoje o primeiro grau, naquela época o jardim da infância, pré-primário, primário e depois ginásio. E me transferi para o Colégio Santo Américo, onde eu fiz o admissão, que era uma passagem do 4º ano do primário para o primeiro ano do ginasial, né? E eu fiz lá, isso, conheci muitos amigos que eu tenho até hoje, e depois fiz o ginásio e o colegial lá. Agora, no Colégio Santo Américo foi uma loucura. Eu estava das 8 às 5, o colégio era só de homens, não tinha misto, e nós vimos o dia inteiro aprontando, né? Aprontando com os professores, aprontando entre a gente, era aquela loucura lá, e estudando, né? Porque naquela época você tinha que estudar mesmo, porque senão em casa o negócio ficava preto, então tinha que estudar. Então a gente estudava muito, e eu chegava do colégio, ia jogar bola num campo perto da casa do meu pai, até o dia que meu pai falou se eu queria ser jogador de futebol ou queria ser alguma coisa na vida. Eu devia ter respondido naquela época que eu queria ser jogador de futebol, porque hoje os caras estão ganhando muito dinheiro, que nem um médico, nem um engenheiro, nem um escritor, nem ninguém ganha, né? Então foi isso. E me formei bem no colégio, optei por exatas, aliás, por biológicas, porque eu queria ser médico, na verdade, e me dediquei a isso, fiz cursinho, depois um objetivo para medicina, e no fim acabei prestando para engenharia para testar conhecimento, e acabei entrando em engenharia e administração na Fundação Getúlio Vargas, e optei por largar a biológicas, a medicina, para fazer esses 2 cursos, que para mim foi muito bom, porque a engenharia ela abre a cabeça da gente com muitos conhecimentos, muitas coisas boas, né? E eu sempre, desde a adolescência, sempre escrevi. Eu sempre escrevi poesia e contos, desde que eu me lembre da adolescência. As poesias escrevia mais para conquistar alguma menina, a fazer algum agrado daqui ou agrado dali. Mas a essência de poeta, ela veio, aflorou quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos de idade. Essa que é a real. Pessoal, na minha juventude eu tive muitos amores, muitas aventuras. Eu quebrei alguns corações, tive meu coração quebrado algumas vezes, como dizia Tom Jobim. O verdadeiro poeta,
o poeta só é grande se sofrer, e eu sofri muito por amor. Agora, falando um pouco da faculdade, eu fiz faculdade de engenharia no Mackenzie, e lá eu conheci amigos queridos, Ronaldo, Miguel, Elinho, Marcelo, entre Pedro, Caipiri, todos eles foram amigos super bacanas nessa época. Foi um período da minha vida que eu adoraria que ele acontecesse outra vez, porque foi maravilhoso, aquela sensação que você tem, que você desprendeu da família, né, que você está começando com a sua vida, fazendo estágio. Eu fiz um IPT, o estágio, a princípio não remunerado, depois remunerado no laboratório de mecânica dos solos. Foi muito legal, fiquei lá praticamente 4 anos, e na faculdade, entre uma bebida daqui, um churrasco dali, estudamos pra caramba, nos divertimos, vivemos intensamente esse período de faculdade. Intensamente. Isso daí é uma coisa muito bacana, que hoje a gente não vê mais, né? Hoje a maior parte dos cursos são cursos à distância, a pessoa não tem falta aquela experiência de vida que se adquire na universidade, conhecendo gente, vários tipos de pessoa, se aventurando com alguma coisa daqui, outra dali, e sabe, e aí é que forma tudo em você. E eu, graças a Deus, eu pude ter esse período da minha vida muito bem vivido. Eu comecei trabalhando com meu pai num estacionamento que ele tinha numa travessa do Maria Paula, que era na Rua Genebra, eu gerenciava o estacionamento. Depois fui para o IPT, onde eu fiquei no laboratório de mecânica dos solos durante quase 4 anos, e quando saí eu fui dar aula no Mackenzie, aula de mecânica dos solos e edificações. Fiquei pouco e fui para o Banco IOSP, onde eu trabalhava na mesa de Open, aplicando dinheiro. Depois disso, fui para a Conkertex, ser assessor do diretor operacional, criei umas tabelas em programas de computador que eles não tinham, agilizou, tal, mas fui vítima de uma trairagem lá, me jogaram para a obra e eu acabei saindo. Quando meu pai adquiriu uma fábrica de plástico, eu fui trabalhar dos ramos que para mim foi a paixão da minha vida em termos de trabalho, injeção plástica. Eu me tornei um dos maiores produtores de talher de plástico do Brasil e me dediquei ao extremo nisso, com muito amor e muita intensidade. E daí para frente veio a construção de um site que eu fiz com um padrinho de casamento meu, acabou não dando certo, por motivos que não cabe aqui eu falar. E aí depois disso, como não deu certo, entrei de cabeça na minha carreira literária, que eu sempre gostei de ler e de escrever. E nem imaginava que a minha verdadeira vocação era essa. E foi a primeira vez que eu senti o meu espírito livre, desimpedido. Eu só dependia de mim para realizar as coisas. E galopei na minha carreira e hoje ainda continuo crescendo, realizando muitas coisas. Depois da faculdade, como eu já havia dito, eu fui trabalhar como professor no Mackenzie e depois trabalhei no banco de investimento IOSP. Daí para frente começou minha vida de engenheiro mesmo. Fui trabalhar na Conkertex, lá eu fui assessor do diretor, eu desenvolvi um sistema lá para medir a eficiência das centrais de concreto, eu pude ajudar em alguns processos lá, inclusive da minha época de estágio, eu ajudei a resolver um problema do aeroporto de Congonhas, onde eu criei um sanduíche para não se destruir o pavimento quando o avião pousava. Eu criei um sanduíche que foi aplicado lá e resolveu esse problema dos pavimentos que estavam irregulares, né? Aí depois, como engenheiro civil mesmo, eu só construí 3 casas em 3 lagoas, junto com o pai de uma ex-namorada minha. Nós fizemos as 3 casas, foram vendidas, casas foram muito boas, tinham piscina, eram casas bem legais. E foi isso, basicamente, a minha função como engenheiro civil.
que, aliás, uma profissão que devia ser mais valorizada, porque não é fácil se formar engenheiro civil. É muito estudo, muita responsabilidade, e hoje em dia parece que as coisas são tudo na flauta, ninguém liga muito para a importância das profissões. Há uma inversão total de valores no mundo de hoje. Infelizmente, né? O que é para ser valorizado não é considerado, e você pega aí vários youtubers, várias pessoas que são considerados formadores de opinião, que não formam opinião nenhuma, né? Só contribuem com porcaria. Essa que é a realidade, a maior parte deles, né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês dessa minha etapa de vida. Uma etapa de vida que, para mim, eu acho que eu já tinha por dentro alguma coisa que me dizia que eu devia cair mesmo na estrada literária, escrever, porque eu não era muito feliz fazendo o que eu fazia, né? Pois é, em 1990 eu sofri um acidente gravíssimo. Eu dormi no volante e peguei uma árvore na Avenida do Jockey Club em São Paulo. Passei 1 ano e 7 meses com a recuperação, trabalhando arduamente na fisioterapia, sofri várias cirurgias, mas graças a Deus eu saí com uma sequela ou outra, mas estou aqui, estou escrevendo, estou tocando minha vida, né? E eu, na época, eu namorava com a minha primeira esposa, e logo depois desse acidente, alguns anos depois, eu me casei com ela. Infelizmente, ela, em 1999, ela morreu de leucemia. E aí, para minha felicidade, no final do mesmo ano, em um churrasco, eu conheci minha segunda esposa, a Sumaia, com quem eu estou desde aquela época, ou seja, praticamente 24 anos de felicidade, muita luta, muita coisa boa, às vezes alguma tristeza e tal, mas é a vida, né? A vida é assim, e assim que vale a pena. E depois que eu me casei com a Sumaia, 1 ano depois, 2 anos depois, entrou na nossa vida o Caio, nosso filho amado, adorado, que preencheu nossa vida de uma forma espetacular. É como mágica, né? Que hoje já está fazendo 20 anos, um rapaz responsável, um menino ótimo, né? Então, isso sempre para falar. E aí, nesse inteirinho, o que aconteceu? Eu tentei ainda contar com a Sumaia, tentei dar aula de informática, desenvolvi um sistema, aí comecei a desenvolver um site que acabou não dando certo pelo má escolha dos sócios, não deu certo, e eu estava muito desgastado, muito endividado tal, e ela sempre falava para mim tentar carreira literária, e eu nunca dava muita bola. Meu pai também falou, também não dava muita bola, aí nessa época aí eu tive uma pneumonia muito forte. Eu fui parar na UTI do Einstein. Bom, levei 3 meses para me recuperar. Assim que eu me recuperei, eu resolvi abraçar a carreira literária, que para mim foi sensacional, porque na verdade eu descobri a minha real vocação. Pois é, pessoal, eu mal sabia que no ano 2011, após essa pneumonia, se iniciaria um novo ciclo na minha vida. Um ciclo tão importante que me deixa feliz a cada momento, a cada instante. O ciclo da minha carreira literária. Essa carreira, ela teve início em novembro de 2011. Mas antes disso, eu já fui introduzido no mundo da comunicação por aquele apresentador júri do Silvio Santos, o Petrúcio Melo, que tinha uma televisão na qual comecei a fazer uns programas de entrevista, chamado Hora Marcada com Roberto Ferrari. Eu ia lá, fazia o programa, entrevistava algumas pessoas, e tomei paixão por isso também. Na sequência, o próprio Petrúcio me apresentou o Michel Chelala, que era o presidente da Abrace, que é uma academia que tem aqui em São Paulo, e o Michel me ajudou muito na minha carreira, me convidando para vários eventos na Casa Fazenda e outros locais, e
eu recebi várias homenagens, conheci muita gente importante. Posso dizer que o já foi um trampolim para mim na minha carreira. E a carreira em si, ela começou em novembro de 2011, como eu já havia dito, num sarau que foi no Itaú Cultural. Foi o primeiro evento que eu fui na minha vida. Estava muito nervoso na hora de declamar minha poesia. Hoje não acontece mais isso, mas para mim era uma experiência nova. Eu acabei desse sarau sair já com a ideia de fazer o primeiro livro, que foi Sublime Amor, e foi lançado esse livro no ano de 2012, praticamente. E aí, na sequência, eu lancei o Ventos da Paixão, meu segundo livro de poesias, e resolvi fazer um livro de suspense, um romance policial chamado Identidade Assassina, que é a história de um serial killer em São Paulo, para ver se alavancava minhas vendas. Porque todo mundo acha que o escritor, quando começa, já é best-seller. Essa que é a ilusão da maioria das pessoas. Além de acharem que a pessoa que segue como carreira a escrita está só se divertindo, não está trabalhando. Então, são dois erros básicos. Por isso que te perguntam, o que você faz? Você fala, sou poeta, escritor. E para viver, o que você faz? Quer dizer, ninguém considera isso como um meio de vida, né? Conheci muitas pessoas importantes, conheci Isabelle Valadares, a Literarte, me convidou para me associei à Literarte, Soninha Porto, lá na Poemas da Flor da Pele, no Rio Grande do Sul, conheci a Islene Morata Jeb, e foi caminhando, fui lançando livros, lancei vários livros de poesia, Juras de Amor, Juras Apaixonadas, lancei também Suplício de Amor e vários outros. Eu tenho mais de 20 livros lançados, entre os livros de poesia e livros de romance policial, fora os livros que eu tenho já escritos, estão arquivados no meu computador, esperando para lançar, que é em torno de mais uns 10 livros aí, que estão lá. Além de tudo isso, eu participei de muitas antologias poéticas. Eu acredito que eu tenha participado já, pelas minhas contas, de umas 300 antologias na minha vida inteira. Mais ou menos isso, 300 alguma coisa. Eu tenho tudo anotado, mas uma ou outra escapa, né? Sempre escapa. Eu participei, eu planilhei toda a minha carreira, eu optei por lançar 2 livros por ano, participar de todos os eventos, sejam eles eventos bons ou ruins. Eu no início participava de tudo para ficar conhecido, paguei muito mico, fui em eventos maravilhosos, ganhei prêmios espetaculares, como o prêmio como o destaque poético na Academia Internacional de Literatura Brasileira em Nova York, um prêmio que eu ganhei na Suíça com o meu livro o meu romance de terror, Mansão Monar. Ganhei também prêmios aqui no Brasil, prêmios do Troféu Carlos Drummond de Andrade, fui agraciado com a cadeira Vinícius de Moraes na Abrace, e depois de todo esse caminhar, com o meu grande amigo e irmão Edivaldo Rosa, com o Jamil Hassan, nós fundamos a Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, da qual eu sou o primeiro presidente. E estão sendo anos maravilhosos, anos que eu estou vivenciando muitas coisas, conhecendo pessoas, e a minha carreira está galopando, está crescendo, indo para frente. Sou convidado cada vez mais para outros projetos, projetos de suma importância. Participei de antologias históricas, como a antologia dos 100 anos do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa antologia é marcante, além do que, lá no Rio, no Forte de Copacabana, tem uma placa com todos os participantes da antologia. E eu tenho muita honra de ter meu nome lá. Então eu ganhei troféu Labilac, prêmio Dom Pedro II, N prêmios. E
Nessa minha carreira, eu tive umas gratas surpresas e criatividade foi o que nunca me faltou. Por exemplo, quando eu lancei o livro Juras Apaixonadas, para sair um pouco da mesmice de lançamento de livro, ficar na mesinha autografando, eu resolvi escrever uma peça de teatro de 20 minutos e fazer o lançamento com a estreia dessa peça. Foi maravilhoso, foi no teatro da UMC, da Vila Leopoldina, e tinha umas 200 pessoas, foi um sucesso a peça, a pessoa assistia a peça, ganhava um livro e participava do coquetel. Foi maravilhoso. E outra inovação foi quando eu lancei o livro Negócio de Sangue, que para poder inovar, eu e alguns amigos fizemos uma representação dessa peça só que de áudio. Então, com efeito sonoro, barulho de lobo. Foi muito legal no dia do lançamento. Foi feita passou esse áudio. E eu também vendi muitos livros, fui muito aplaudido, foi muito legal. Mais para frente, eu já tinha alguns anos de carreira, eu fui convidado a fazer um programa. Eu vi um anúncio no Face de uma rádio de rock, que eu sou fã de rock and roll e bossa nova, uma rádio de rock, que está procurando locutores. Então eu entrei em contato e foi criado o programa Tributo Radical, que é uma homenagem a bandas de rock, a contar as histórias, vocalistas, baixistas, guitarristas, bateristas. Um programa que já tem agora, no mês de novembro, vai completar 11 anos de programa, que eu estou no ar pela M-Rock, do meu querido amigo Márcio Rogério, da Irina. Uma experiência fantástica essa, uma rádio sem fins lucrativos, onde todos os integrantes fazem por amor o programa, né? E aí, tocando aí no barco para frente, nos meus livros, eu lancei o livro Tributo a Ela, foi um livro que eu fiz em homenagem a 40 mulheres icônicas, escrevi uma poesia descrevendo cada uma, um livro que também foi de arrasar. Agora estamos fazendo o livro Gastronomia e Poesia, que é um livro também com mais 20 mulheres aí, eu fiz uma poesia para cada uma, e receitas, que elas gostam, e receitas diversas. Então, a carreira de um escritor não pode ser focada somente na escrita dele, ele tem que inovar, ele tem que atacar vários pontos para ele poder ter um sucesso maior, abrangente, né? E vamos continuar essa toada, esperando poder cada vez mais satisfazer os leitores com obras que valham a pena ser lidas e que valham a pena ser escritas. Esse foi um pequeno resumo da minha vida. Eu pretendo, o ano que vem, começar a escrever a minha biografia, que vai ser um livro bem maior, aqui foi uma pincelada, para vocês terem uma noção do que é a vida do poeta Roberto Ferrari. E eu tenho um conselho a dar àqueles que estão iniciando a carreira literária. Primeiro, não se iludam com falsas promessas. Não, você vai ser um best-seller. Não se iluda. Trabalhe muito, acredite em você, tenha persistência e resiliência, que assim você está fadado a ter sucesso. Se divulgue muito pelas redes sociais, crie uma página no Face, no Instagram, e vá em frente. Participe de muitos eventos, lance livros, se dedique de corpo e alma àquilo que você tanto ama. Esse é meu recado. E peço a todos vocês que me sigam nas redes sociais. No Facebook, O Poeta do Amor. Lá vocês vão encontrar várias poesias que eu posto, prêmios que eu recebo, homenagens. A página muito bonita, por sinal. E no Instagram, Roberto Ferrari Oficial, onde eu também tenho vários posts e
e é muito legal também. Então, eu me despeço aqui de todos e agradeço pela atenção a mim despendida.